Meus irmãos, nós vamos dar sequência então à série de exposições que nós iniciamos no domingo passado. Nós começamos a expor o livro de Gênesis, fizemos uma introdução e hoje nós queremos dar sequência a essa série. E eu quero mais uma vez orar com os irmãos, pedir pela misericórdia e bondade do Senhor, para que nós possamos ter um tempo muito abençoado e edificante na vida do povo de Deus, amém? Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua santa, poderosa, maravilhosa, infalível, inerrante Palavra de Deus. E nós te pedimos, ó Pai, que o Seu Espírito abra o nosso coração e entendimento. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos aprender do Senhor. Por isso, nos livra de toda e qualquer distração nessa noite. Que possamos estar sedentos por conhecer mais de Ti. Que possamos estar abertos para aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Que eu não seja um empecilho na vida dos meus irmãos, mas que possa ser usado como um instrumento na vida do Teu povo. Essa é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Como eu disse na semana passada, nós iniciamos a exposição nesse maravilhoso livro. Um livro que muitos cristãos têm dificuldades. E inicialmente nós vimos a importância de estudarmos o livro de Gênesis. Ele é tão importante, pois se nós tivermos o entendimento errado da criação, então todo o restante será afetado. Por isso nós falamos no domingo passado, e nós precisamos lembrar que a criação pavimenta o caminho para a nossa redenção em Cristo. Sem as verdades dos primeiros capítulos da Bíblia, as pessoas acabam adotando uma visão distorcida do mundo, uma visão equivocada sobre quem Deus é, sobre a criação e até sobre a própria humanidade. Por isso que nós falamos um pouquinho que a história primeva, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, é tão importante. Obrigado. É tão importante e necessária estudarmos. Também vimos que o livro de Gênesis é escrito por Moisés. E o contexto em que ele escreve é o contexto do Êxodo. Vocês lembram disso? Como nós vimos semana passada, é a saída do povo hebreu do cativeiro egípcio, onde lá eles foram escravizados cerca de 430 anos. E então, na primeira mensagem nós vimos como Moisés apresenta Deus como aquele que é o Criador de todas as coisas. E no final do capítulo 1, e já início do capítulo 2, nós vemos que depois de ter criado tudo, Deus olhou para a sua criação e disse que tudo aquilo era muito bom. Então, após ter concluído a obra da criação, Deus descansou. Por que ele faz isso? Porque nós vimos que ele descansou da obra da criação para contemplá-la. E nós vimos também que ele não só descansou, mas ele abençoou o sétimo dia e o santificou. Nós vimos que ele abençoou um dia para o nosso crescimento. Ele separou um dia com o propósito de abençoar o povo da aliança. E a pergunta que eu lhe faço é: de que bênção nós estamos falando? Se você estava no domingo passado, você lembra? A bênção do encontro com Deus. Na semana passada também, por ser uma introdução, nós passamos brevemente na criação do homem. E hoje nós estudaremos mais a respeito daquele tema ali, Imago Dei. O que é isso? A gente vai falar um pouco sobre isso essa noite. Por isso, que pode ser que a pregação se pareça nessa noite mais com um estudo, ok? Então, se possível, você pode pegar um cafezinho, uma água, fazer as suas anotações, ok? Se ninguém dormir, está tudo certo.
Mas se dormirem também não tem problema, tá? Porque o próprio apóstolo Paulo pregando, e teve gente que dormiu, imagina eu, então tá tudo certo. É só não é. No capítulo 1, nós vimos a criação. E se você observar o texto, abra sua Bíblia comigo. Agora no capítulo 2 parece que a criação outra vez se repete. No primeiro relato que vai do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, nós vemos a criação de forma mais ampla. Basicamente, o autor está fazendo a apresentação do Criador com a sua criação. E a partir do capítulo 2, versículo 4, Moisés não começa outra história da criação, não. Mas se você observar, agora ele usa uma expressão que aparece repetidamente em Gênesis. Na sua Bíblia está assim: estas são as gerações. Ou talvez a sua versão seja NVI, capítulo 2, versículo 4, que diz: esta é a história das origens. Está assim? Tem uma palavrinha ali chamada Toledot, que é a palavrinha que é utilizada no hebraico, que basicamente essa palavra vai marcar a estrutura de todo o livro. Todo o livro vai ser guiado por essa palavrinha. Todo o livro vai ser guiado por essa frase: estas são as gerações. Ao todo, serão 10 sessões iniciadas com esta palavra. E aqui no capítulo 2, Moisés segue falando sobre a criação. Porém, ele dá um destaque. Ele agora vai falar de uma coisa que a gente chama de a coroa da criação, o ponto alto da criação. E logo nos versículos 4, 5 e 6, nós vemos que quando o Senhor fez os céus e a terra, e ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, diz o texto: porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia quem? Não havia homem para cultivar o solo. Mas o que acontecia? Acontecia que lá brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. E então, no versículo 7, nós vemos que Deus faz o quê? Cria o homem. Veja comigo o versículo 7. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Meus irmãos, a ideia da exposição dessa noite era nós expormos o capítulo 2 praticamente todo. Mas eu quero pedir perdão aos irmãos. Nós não vamos conseguir, então a gente vai basicamente ficar nesse versículo. Nesse versículo e também no versículo 16, 17 do capítulo 1. Ok? E aí na próxima semana nós fazemos a exposição completa desse capítulo. Gente, depois de lermos esse versículo, e antes de nós partirmos para o nosso objeto de estudo essa noite, que é o homem, nós vamos falar sobre antropologia, nós precisamos olhar para as Escrituras e lembrarmos que a criação inteira, toda a criação, inclusive a raça humana, existe para um propósito. Que propósito é esse? A glória de Deus. O texto que nós lemos no começo, que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos: tudo é de Deus, para Ele, para a glória dEle. Mas por que nós precisamos lembrar disso? Porque infelizmente o pensamento humanista moderno, que adentrou inclusive dentro de inúmeras igrejas, reverte essa ordem. Para eles, se Deus existe, existe para a glória do homem, existe para atender os meus próprios desejos. E se nós tivermos uma visão distorcida do propósito da criação, então todo o restante será comprometido, pois nós
teremos uma compreensão errada de quem Deus é. Meus irmãos, nós sabemos que há inúmeras tentativas de explicação de como as coisas foram criadas, não é? E muitas delas longe das Escrituras. A ciência materialista moderna, por exemplo, tem procurado, e sem sucesso, explicar a origem do homem por meio do quê? Da teoria da evolução, da existência eterna da matéria. Para ela, como nós sabemos, o homem descende de animais inferiores, através de uma seleção natural que vai evoluindo. Basicamente, o homem acaba sendo resultado de processos naturais sem um propósito fixo, sem um propósito real. Mas há também tentativas de conciliação. Há diversas pessoas tentando conciliar a doutrina da criação com a teoria da evolução. É basicamente o que nós chamamos de deísmo. E segundo essa teoria, Deus teria criado o homem por meio de um processo evolutivo, e Ele teria apenas dado a partida, criado a vida na sua forma mais simples e primitiva, e daí teria sido evoluído todos os seres vivos e finalmente o homem. Mas essa hipótese, e não passa disso, não tem fundamento bíblico algum. Quando vamos para as Escrituras, nós vemos que o relato da criação declara que o homem foi criado diretamente por Deus. O Deus Trino não decidiu criar apenas a vida. O ser humano não é o resultado de um processo de desenvolvimento, não. O Senhor decidiu criar o homem, e assim o fez de forma direta e imediata, modelando pessoalmente o seu corpo e lhe soprando diretamente o fôlego de vida, tornando assim o homem alma vivente. É por isso que quando olhamos para o ser humano, nós vemos a sua singularidade. Quando você olha para alguém, você não está vendo nada comum, você está vendo a obra-prima, a coroa da criação, alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é a coroa da criação. Se nós observarmos o texto, nós veremos também que o ser humano foi o último a ser criado, porque tudo mais foi feito para o seu habitat e provisão, não é assim? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que o nosso planeta fornece inúmeras evidências de haver sido especialmente preparado para a manutenção da vida humana? Pense comigo. A atmosfera, a distância em que se encontra o Sol, a força gravitacional, os movimentos de rotação e translação, a abundância de água, as características do solo, de vegetação, a vida animal. Percebam que Deus preparou tudo para a manutenção da vida humana. Mas isso é simples demais, né? Infelizmente parece que nós perdemos de vista a beleza disso. Nós não conseguimos mais ver que Deus sustenta todas as coisas. Ou então, nós já não mais agradecemos pelas coisas que para nós parecem ser tão simples, mas que são vitais para a nossa existência. Já parou para pensar? Deus diz, hoje eu vou tirar 5 minutinhos do ar. O que seria de nós? Nós precisamos olhar para a criação, não adorá-la. Nós precisamos olhar para ela e reconhecer que há um Deus que cria todas as coisas e providencia elas para que nós possamos fazer o quê? Existirmos para a glória dele.
pensando também na criação do homem. Sabemos que Deus o criou, mas eu tenho certeza que há diversas perguntas que são feitas, e pode ser que você tenha inúmeras dúvidas em relação à criação. E algumas delas que eu quero trabalhar essa noite. E talvez você saia daqui com mais dúvidas. Eu espero que não. Mas quero trabalhar com vocês essas perguntas e vermos como que a fé reformada, bíblica, responde a elas. Primeira pergunta que eu quero ver com vocês é: qual é a idade da raça humana? Você já fez essa pergunta? Quantos anos existe o homem? Você acha que eu vou responder, né? Será? Eu acho que não. Será que nós temos uma resposta para isso? Será que nós podemos bater o martelo e dizer: olha, o homem foi criado há tantos anos? Segundo as Escrituras, nós vemos que a raça humana é criada imediatamente por Deus, no sexto dia da criação. Disso nós sabemos. Mas quando, cronologicamente, teria ocorrido a criação da terra e do homem? E qual é a relevância disso? Basicamente, a ciência, eu não sei se dá para observar ali, mas a ciência moderna atribui à terra e ao homem idades muito antigas. E eles não têm um consenso em relação a isso. Alguns dizem que o nosso planeta teria aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Já o homem sugere que o seu ancestral mais antigo teria de 2 a 3 milhões de anos. E que os primeiros, assim chamados, de Homo sapiens, surgiram há cerca de 400 a 150 mil anos. É tempo. Para a teoria da evolução, essas datas elevadas são indispensáveis para explicar todo o processo evolutivo necessário para o surgimento da vida a partir da matéria. Ainda assim, segundo a ciência, os primeiros vestígios de cultura humana não teriam mais do que 50 mil anos. As coisas vão diminuindo. E acontece que as evidências históricas também parecem colocar o surgimento do homem dentro do limite de 10 mil anos. Mas e a Bíblia? A Bíblia nos responde à questão de quantos anos? Não. Do ponto de vista bíblico, também não é possível nós precisarmos a idade do mundo e da raça humana. Porque se você observar no começo de Gênesis, nós temos a expressão o quê? No princípio. Mas essa expressão está mostrando a obra criadora de Deus. Não está determinando uma data. Portanto, do ponto de vista bíblico, a idade da terra é uma questão que está em aberto. Se nós tentarmos chutar algumas datas, nós estaríamos fazendo o quê? Especulações. Há daqueles também que defendem, por exemplo, não sei se você já ouviu, a Terra jovem. Já ouviu essa teoria? Onde o nosso planeta teria sido criado há cerca de 6 a 10 mil anos apenas. Nós não sabemos. Então, do ponto de vista bíblico, o que nós precisamos saber é que não faz diferença alguma se o ser humano foi criado há 6, 10, 20 ou 40 mil anos. O que nós não podemos ter dúvidas é quanto à maneira como o homem e todo o universo foi criado. Todo o universo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra e de tudo que há. Ele é o Criador do ser humano. E diz o texto em Gênesis 2:7 que nós lemos que Deus faz o homem de qual maneira? Do pó da terra. E diferente da criação, da outra criação, ao fazer o homem, agora do pó da terra, do barro, é basicamente como se um artista estivesse modelando. O ser humano é moldado, é formado pelas mãos do próprio Deus.
Se você quiser ver melhor a profundidade disso, você pode fazer a leitura depois do Salmo 139, quando Davi fala de como ele havia sido formado. Mas há também outro assunto relacionado à origem do homem, que é a unidade da raça humana. Esse é o segundo ponto que eu quero ver com vocês. Sabemos que o homem foi formado de que maneira? Do pó. E que o próprio Deus soprou em suas narinas o que? O fôlego de vida. E a pergunta então que muitos fazem é: mas então, o que compõe o ser humano? Nós vimos que Deus, ao criar o homem, utiliza elementos que já são existentes na terra, para lhe dar um corpo, do pó, do barro. Porém, diferentemente dos animais, Deus soprou no homem o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Isso significa que o corpo do homem procede da terra, mas a sua alma vem de quem? De Deus. É isso que torna o homem uma criatura diferente, especial. Pois além do corpo, ele tem uma alma que procede de Deus. Vocês lembram do capítulo 1? Lembrem que em Gênesis 1, os vegetais e os animais foram criados segundo as suas espécies. O homem, diferentemente, foi criado à imagem e semelhança do modelo divino. Ele foi criado à imagem de Deus. Por isso que o homem é singular, diferente de todo o restante da criação. E ele, apenas ele, em toda a criação visível, pode conhecer a Deus, crer nele, amá-lo, obedecê-lo, adorá-lo, promover o seu reino e viver para a sua glória. Mas aqui é uma questão muito debatida, desde os dias dos pais da igreja, e que inclusive pode ser a dúvida de alguém essa noite, que é a questão de quais elementos compõem a natureza humana. Tá, o que nós somos? O homem é corpo, alma e espírito? Ou o homem é corpo e alma? O que é? Você já fez essas perguntas? Não, só eu. Então está tudo certo. Dá para a gente parar por aqui. O que compõe o ser humano? Há algumas teorias. Uma delas, e talvez a vertente mais comum, tem sido a tricotomista. Você já ouviu falar sobre isso? Alguns filósofos gregos e alguns pais da igreja grega, nomes como Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, vão defender essa tese. Ok, mas o que é isso? Para eles, a natureza humana é constituída de três coisas essenciais: corpo, alma e espírito. Eles dizem que o corpo é o elemento material do ser humano, a alma é o princípio da vida e o espírito é o elemento racional e imortal. Que a alma compreende as faculdades mentais do homem, intelecto, sentimento, vontade, enquanto o espírito incluiria algo mais elevado, algo que capacitaria o ser humano a entrar e manter comunhão com Deus. E quais são os argumentos que eles usam para defender essa tese? Um deles é que por Deus ser um Deus trino, também nos fez trinos. E há até alguns versículos falando sobre corpo, alma e espírito, mas eles não estão fazendo separação, eles estão na verdade enfatizando a totalidade do ser humano. Como eu disse, normalmente essa é a linha mais popular. Porém, popularidade não significa mais fidelidade às Escrituras. Por outro lado, a outra linha defendida por outros pais da igreja, teólogos como
Agostinho de Hipona, vários reformadores, que é a linha dicotomista. O que é isso? Eles entendem que a natureza humana tem apenas dois elementos essenciais: um elemento material, o corpo, e um elemento imaterial, a alma ou espírito. Por que um ou outro? Porque para os dicotomistas, os termos alma e espírito são sinônimos. E quando nós olhamos mais a fundo para o relato bíblico da criação, nós veremos que o relato não faz qualquer distinção entre alma e espírito. Você pode observar. O que vemos nessa passagem são apenas dois elementos: um material e outro espiritual. E meus irmãos, quando nós vamos para toda a Escritura, nós veremos que ela sempre vai usar apenas dois termos para falar da pessoa humana: corpo e alma, ou corpo e espírito. Mas talvez, meus irmãos, a pergunta que vocês façam é: beleza, qual é a importância disso? Qual é a finalidade disso? Afinal, faz alguma diferença saber se o homem é corpo, alma e espírito, ou apenas corpo e alma? A resposta é sim. Porque a maneira como nós compreendemos a constituição do ser humano vai influenciar diretamente em diversas doutrinas das Escrituras. Primeiramente, essa doutrina nos lembra da integralidade do ser humano. Sabe o que é isso? Deus não criou duas ou três pessoas habitando o mesmo corpo, mas um único ser humano, composto por uma dimensão material e outra espiritual. Corpo e alma não competem entre si, nem representam lados opostos da existência. Ambos foram criados por Deus e originalmente eram muito bons. É por isso que o cristianismo sempre rejeitou uma heresia antiga chamada gnosticismo, que ensinava que o corpo era mau e que apenas a alma possuía verdadeiro valor. As Escrituras afirmam exatamente o contrário. Nosso corpo faz parte da boa criação de Deus e também deve ser consagrado para a sua glória. Essa verdade também protege a igreja de erros antigos e modernos. Sabe por quê? Alguns vivem como se Deus estivesse interessado apenas na alma. Você já viu isso? Venha para Jesus, Jesus quer apenas o seu coração. Mentiram para você. Jesus quer tudo de você. Absolutamente tudo. Por quê? Porque nós somos seres integrais. Fomos criados por Deus com corpo e alma, e todo o nosso ser, todo, pertence ao Senhor. Além disso, essa compreensão faz com que entendamos melhor a própria obra da redenção. Por quê? Porque Cristo não veio salvar apenas a nossa alma, mas o homem todo. E na morte, meus irmãos, nós sabemos que corpo e alma são temporariamente separados. Porém, essa separação não é o estado definitivo do povo de Deus. A nossa esperança não é viver eternamente como espíritos desencarnados, como algumas religiões acreditam. Mas a nossa esperança, após a morte, é aguardar a gloriosa ressurreição do corpo, quando Cristo restaurará completamente aquilo que o pecado corrompeu. Por isso que o Evangelho não promete apenas uma alma salva, mas uma nova criação, onde todo o nosso ser será perfeitamente restaurado. Meus irmãos, essa verdade também transforma a maneira como nós vivemos hoje. Porque se pertencemos integralmente ao nosso Senhor,
então devemos glorificá-lo com todo o nosso ser. O nosso corpo não é um instrumento para satisfazer os nossos desejos pecaminosos, mas ele é um templo do Espírito Santo. Da mesma forma, a nossa alma deve buscar continuamente a comunhão com Deus, alimentando-se da palavra, da oração e da adoração. Mas sabe algo mais? Essa doutrina também nos consola diante da morte. Embora o corpo retorne ao pó, a alma do crente permanece na presença do Senhor, aguardando o grande dia em que Cristo ressuscitará os nossos corpos. A morte, portanto, não tem a palavra final. Por isso que a nossa esperança está na ressurreição e na restauração completa, quando viveremos eternamente, de corpo e alma, na presença do nosso Redentor. Avançando, mais dúvidas surgem também em relação à origem da alma, não é? Há um início? Ou a alma é eterna, ela sempre existiu? E essa também é uma questão filosófica e teológica, debatida por vários filósofos gregos e também pais da igreja. E esse assunto teve um interesse renovado recentemente, em virtude de questões contemporâneas, como aborto, por exemplo. E o grande debate envolvido na questão está relacionado a quando se origina a vida humana. Evidentemente, essa discussão está relacionada à questão teológica da origem da alma. E como que nós explicamos isso? Basicamente, há 3 explicações que têm sido propostas para a origem das almas dos descendentes de Adão. A primeira delas é pré-existencialismo. Está lá. E essa ideia foi muito defendida por filósofos gregos, um deles bastante conhecido, Platão. E essa corrente ensina que as almas existem antes da concepção, e em determinado momento passam a habitar um corpo humano. Segundo essa perspectiva, a alma possui uma existência anterior à vida terrena, e o corpo seria apenas uma espécie de morada temporária. O que você acha disso? Até recentemente eu vi evangélicos defendendo isso. Porém, essa explicação é puramente especulativa, não tem qualquer base bíblica. Mas você sabe quem mais abraçou essa ideia? Uma outra religião chamada Espiritismo. Essa posição encontra problemas sérios à luz das Escrituras, porque em nenhum lugar da Bíblia ela ensina que as almas existem antes de serem unidas ao corpo. Pelo contrário, a criação do homem, o texto que nós estamos estudando, observando, apresenta corpo e alma surgindo como conjuntamente como um único ser humano. Além disso, há um texto, Hebreus 9:27, diz que cada ser humano vive uma única vez, seguida depois de juízo, sem fazer qualquer referência a uma vida anterior. Não há. Então, eu sei que às vezes nós ouvimos algumas coisas e elas nos soam como algo bonito, não é? Até parece piedoso. Mas muitas vezes elas já foram refutadas antigamente, que não tem base bíblica alguma. E é isso que nós precisamos estar atentos. Nós não podemos nos impressionar com os discursos. Nós precisamos saber se eles são bíblicos ou não. Essa é a grande questão. Segunda posição é o criacionismo. Não se trata aqui da doutrina da criação do universo, mas da crença de que Deus cria imediatamente uma nova alma para cada pessoa no momento da concepção, ou em algum momento do desenvolvimento embrionário, unindo ao corpo. E essa posição
ela é defendida por diversos teólogos ao longo da história. Você vai ver Jerônimo defendendo, Tomás de Aquino, que é bastante famoso, posteriormente Luiz Berkoff, que é bem famoso pela sistemática que ele tem, Wayne Grudem, certo? São alguns defensores. E esses defensores dessa posição costumam citar textos como Eclesiastes 12:7, por exemplo, que afirma que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. E também Zacarias 12:1, que declara que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Então, basicamente, eles usam esses textos dizendo que estão destacando Deus como o criador direto da alma humana. Outra visão é o traducionismo. Essa é a terceira posição, e ela ensina o quê? Que tanto o corpo quanto a alma são transmitidos pelos pais aos seus descendentes. Assim como o corpo é gerado por meio, da reprodução humana, a alma também é propagada juntamente com a natureza humana. O principal argumento bíblico que eles utilizam é que toda a raça humana estava representada em Adão. Nós vamos usar passagens como Gênesis 5:3, que mostram que Adão gerou um filho à sua semelhança. Meus irmãos, eu trouxe aqui apenas um resumo de algumas teorias sobre esse assunto, ok? Nós não esgotamos o assunto. Mais tarde, se você deseja, tem interesse, você pode pesquisar sobre isso, e mais a fundo. Mas por que eu fiz questão de trazer essas informações? É que, embora existam diferentes posições entre cristãos ortodoxos, a Bíblia deixa claro alguns pontos que são fundamentais. E um deles é que Deus é o Criador de toda a vida humana, que cada ser humano é uma unidade indivisível de corpo e alma, e que toda pessoa, desde o início da sua existência, carrega a dignidade da imagem de Deus. Pessoalmente, muitos teólogos também reformados tendem a considerar o tradicionismo como uma posição que melhor explica a transmissão da natureza pecaminosa, enquanto outros preferem o criacionismo, por enfatizar Deus como o criador imediato de cada alma. Meus irmãos, o importante é reconhecermos que nenhuma dessas posições altera as doutrinas centrais da fé cristã, exceto a primeira, que é mais problemática, ok? Então, se você decidir optar por uma das duas, que seja o criacionismo ou o traducionismo, ok? E essa questão, ela vai ter, como eu falei no começo, implicações éticas também. Pois se o ser humano já existe como uma pessoa desde o início da sua vida, possuindo corpo e alma diante de Deus, então toda a vida humana deve ser protegida e valorizada desde a concepção. A doutrina da origem da alma, portanto, não é apenas uma questão teórica, mas ela reforça a santidade da vida e a dignidade de cada ser humano criado à imagem de Deus. E por fim, o último ponto que eu quero ver com vocês é justamente a doutrina da Imago Dei. O que é isso? O que é a Imago Dei? Meus irmãos, nós não temos dúvidas de que uma das verdades bíblicas mais sublimes a respeito do homem consiste em ele ter sido criado à Imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. É verdade, nós sabemos que toda a criação revela a Deus e espelha os seus atributos e perfeições. Como diz o salmista no Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Entretanto, entre todas as criaturas, somente o ser humano foi criado conforme esse modelo divino. E a Bíblia apresenta, nós falamos um pouco sobre, apresenta o homem como a coroa da criação,
a coroa da obra de Deus. E nós vimos isso em Gênesis 1, 26 e 27, que Deus, ao fazer o homem segundo o modelo divino, confere ao homem atributos semelhantes a do próprio Deus. E aqui nós fazemos uma distinção entre atributos comunicáveis e incomunicáveis. O que é isso? Atributos incomunicáveis são aqueles que afirmam a grandeza e a majestade absoluta de Deus. São atributos que pertencem somente a Deus. São atributos que não são compartilhados com a humanidade. São atributos que se referem às características intrínsecas e inerentes à natureza do próprio Deus. Alguns atributos, quais são? Onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, eternidade. Mas quanto aos atributos comunicáveis, que são assim chamados, são chamados dessa maneira porque de alguma forma eles são comunicados, transmitidos, compartilhados com os seres humanos, e porque também são reflexo do caráter de Deus, e que podem ser experimentados e vivenciados por nós. Quais são esses atributos? Alguns exemplos são amor, bondade, misericórdia, graça, paciência, sabedoria, justiça. Portanto, quando nós expressamos algumas dessas qualidades, dessas características em nossa vida, nós estamos refletindo o quê? O caráter de Deus. Nós estamos espelhando, estamos refletindo a imagem e semelhança de Deus. Percebam, o homem é uma criatura racional, pessoal, criativa, moral, com quem o próprio Deus compartilha os seus atributos comunicáveis. Mas por que Deus faz isso? Deus cria os seres humanos dessa maneira, com um propósito. E de acordo com, eu gosto muito da definição do pastor John Piper, quando ele fala sobre sermos criados à imagem e semelhança de Deus, ele diz, olha, uma imagem tem por objetivo fazer o quê? Refletir, apontar para o original. Esse é o motivo pelo qual Deus fez os seres humanos à sua imagem, para que o mundo se enchesse de refletores da glória de Deus. Somente o ser humano é quem Deus criou dessa maneira. E os seres humanos não foram criados para serem deuses, mas para refletirem a imagem do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, saibam que a imagem de Deus não diz respeito apenas ao que o homem é, mas também ao propósito pelo qual ele foi criado. Nós veremos na semana que vem que Deus não colocou o ser humano no mundo para viver de forma autônoma ou para viver para a sua própria glória. Você foi criado para refletir o caráter de Deus. E nós sabemos que um dos grandes dilemas da humanidade tem sido saber o propósito da criação do mundo, não é? O propósito da existência humana. E ao longo dos séculos, as filosofias, religiões, têm se preocupado em responder essas questões. Afinal, quem é o homem? As Escrituras nos respondem de maneira maravilhosa. Ela nos responde dizendo que o homem, que você, meu irmão, minha irmã, não é um acidente ou resultado de algum processo impensado, mas você é a obra criativa de um Deus que é eterno. Mas há um detalhe muito importante que nós precisamos lembrar aqui. É que Deus não concedeu essa dignidade apenas ao homem. O texto de Gênesis 1, 27 afirma que Deus criou o quê? O homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Ou seja, tanto o homem quanto a mulher carregam igualmente a imagem de Deus. Ambos possuem o mesmo valor, a mesma dignidade e pertencem igualmente à coroa da criação. Mas por que nós falamos disso? Porque as coisas, por causa do pecado, tomaram outros rumos. E é muito interessante que, embora homem e mulher compartilhem a mesma dignidade, percebam que Deus não os criou da mesma maneira, nem mesmo para desempenharem a mesma função, mas nós veremos que é um complementarismo. É justamente isso que Moisés passa a explicar no capítulo 2. Depois de mostrar quem o ser humano é, ele nos revela como Deus criou a mulher e qual o propósito dela. Alguns, infelizmente, tentam dizer que a criação da mulher foi uma decisão circunstancial e posterior. Deus já havia criado o homem, mas será mesmo? É claro que não. Nenhuma obra divina é circunstancial. De acordo com as Escrituras, todas as coisas estão incluídas no plano eterno de Deus. E nós precisamos saber que a criação do homem e da mulher foi uma decisão eterna. Vejam também que após Deus criar o homem e colocá-lo no jardim, versículos 17 e 18, o Senhor diz que não é bom que o homem esteja só. Então decide que fará para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Irmãos, como esse texto tem sido distorcido. Muitos olham para ele e tentam dizer que há uma inferioridade por Deus dizer que a mulher auxiliaria. E aqui é o grande problema, porque nós precisamos compreender corretamente essa expressão, porque essa expressão ela foi o quê? Ela foi usurpada, tirada de contexto, e muitas vezes a nossa sociedade, a nossa cultura entende que auxiliadora é alguém o quê? Inferior. Não é assim? Não é. Quem é que vê beleza em auxiliar? Não, parece que auxiliar é ser menor. A Bíblia não vê dessa maneira. Essa não é a ideia das Escrituras. Ou será que a cultura tem razão em dizer que ser uma auxiliadora significa ser inferior? Claro que não. Irmãos, observem algo. A palavra hebraica que é utilizada para auxiliadora é uma palavrinha chamada Ezer. Sabe quantas vezes essa palavra aparece só no Antigo Testamento? Cerca de 20 vezes. E sabe para quem essa palavra é utilizada? Para o próprio Deus. Você pode ver isso no Salmo 121, por exemplo, onde o salmista diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro ou auxílio. Ezer, o meu auxílio vem do Senhor. O salmista 124 diz que o Senhor é o seu auxílio. Portanto, meus irmãos, quando Deus chama a mulher de auxiliadora, Ele não está colocando a mulher em uma posição de inferioridade, não, mas revelando a beleza do propósito para o qual ela foi criada. Por isso entenda que a palavra Ezer não carrega a ideia de alguém menor, de alguém fraco ou sem importância, mas de alguém que vem para suprir, para alguém que vem
está diante de uma necessidade real, alguém que oferece uma ajuda que é indispensável, o próprio Deus é chamado de nosso auxílio. Isso jamais significa que Ele seja inferior, não é? Muito pelo contrário. Significa que Ele é aquele de quem nós somos completamente dependentes. Da mesma forma, a mulher foi criada por Deus como uma auxiliadora idônea, uma pessoa que corresponde ao homem que está ao seu lado, que participa da mesma missão e que junto com ele manifesta o quê? A glória de Deus. Mas percebam algo importante aqui. Antes mesmo da entrada do pecado no mundo, Deus já havia estabelecido essa distinção e complementaridade entre homem e mulher. Portanto, os papéis distintos não são uma consequência da queda, mas fazem parte da boa criação de Deus. Infelizmente, o pecado trouxe conflitos, distorções e inversões desses papéis. Mas o plano original do Criador sempre foi perfeito. Por isso, quando entendemos corretamente a criação da mulher, percebemos que Gênesis 2 não está falando sobre uma relação de superioridade ou inferioridade, mas está falando sobre a sabedoria de Deus, ao criar dois seres humanos com a mesma dignidade, feitos à sua imagem, mas com diferenças maravilhosas que se complementam. Meus irmãos, agora vou encerrar. Depois de tudo que nós vimos hoje, nós precisamos compreender uma verdade fundamental, então a gente acaba por aqui. Eu sei que foi muita coisa, mas se você puder lembrar de apenas uma, ao sair daqui, que seja, que você lembre que nós não somos os autores da nossa própria existência. Nós somos trazidos à existência pela graciosa e vontade e poder de Deus. Por isso que você saiba de uma coisa, que nós saibamos de uma coisa, que nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos ao Deus que nos criou, para os seus propósitos e para a sua satisfação. Eu quero dizer com isso que talvez você esteja tentando buscar viver longe de Deus, separar-se de Deus. E separar-se dele é separar de nós a vida. Viver independente da sua pessoa e vontade é negar o propósito pelo qual você foi criado. Um grande teólogo, Agostinho de Hipona, escrevendo o seu livro mais famoso, As Confissões, ele a escreve em forma de oração. Ele diz: fizeste no Senhor para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa, enquanto não descansa em ti. Sabe o que é isso? Você jamais encontrará descanso, alegria e satisfação longe do seu Criador. Talvez você pode pensar que até pode encontrar pleno contentamento em coisas deste mundo, em suas atividades, no seu trabalho, em diversas coisas. Mas a verdade é que o seu coração permanecerá inquieto enquanto ele não repousar realmente no Senhor. Enquanto você não encontrar o real contentamento que há em Cristo somente. Por isso, lembre-se, você pode estar se apoiando em diversas coisas e buscando plena satisfação em milhares de coisas. E por mais belas e boas que elas sejam, e não são pecaminosas, como sempre eu falo, daquela história do lenhador, lembre-se que todas essas coisas são como árvores. Toda árvore um dia cairá.
toda. Pessoas que você ama, sonhos, trabalho, todas um dia cairão. E quando essas coisas acontecerem, onde é que você está firmado? Esteja firmado na rocha inabalável que é Cristo. Ele te criou para Ele. Viva para Ele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo, onde nós podemos meditar na Tua palavra. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor, livre e espontaneamente, decidiu nos criar e nos criar para a Sua glória. Esse é o propósito pelo qual existimos. Esse é o propósito pelo qual nos movemos e vivemos. Por isso, Senhor, nos livra das distrações do mundo em nos fazer querer pensar que teremos real satisfação, alegria, contentamento longe do Senhor. Nós não teremos. Por melhor que seja as coisas que o mundo pode oferecer, dinheiro, sucesso, sexo, tantas coisas lícitas, por mais boas, elas jamais satisfarão completamente o nosso coração, porque o nosso coração só pode ser satisfeito por aquele que o criou. Não há outra coisa. Talvez há corações aqui descontentes, ó Pai. Talvez há pessoas extremamente descontentes. Já tentaram absolutamente de tudo. Tentaram encontrar razão, sentido para a existência em diversas coisas. Mas ainda há um vazio. E como nós sabemos, em todo o coração humano foi colocado um anseio pela eternidade. É que não há vazio que possa ser preenchido por outra coisa. O vazio da nossa alma só pode ser preenchido pelo Senhor. Que o nosso coração esteja rendido a Ti. E que, se há ídolos, se há coisas pelas quais o nosso coração tem se prostrado, que nessa noite o trono do nosso coração seja desocupado e que o Senhor volte a reinar soberanamente nele. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos.